Olá, eu me chamo Priscila e estamos em mais um vídeo do canal Entre Livros e Poesias. Vamos para os meus lidos de setembro? Pois é, eu estou bem atrasada. Não desistam de mim, não desistam desse canal, é porque ser criadora de conteúdo e ter uma doença crônica está se tornando cada vez mais desafiador. Mas eu não vou desistir, então não desistam de mim aí também, tá? Segura minha mão. Vamos para o primeiro lido. Eu li O Canto do Pássaro Maldito e Um Gole de Insanidade para Servir e Degustar com os Elefantes, do Mário César Fernandes. Esse livro é publicação independente, ele tem 272 páginas e eu li com uma leitura coletiva organizada pela Indie Livros. O que foi esse livro? Eu nunca andei de montanha-russa, mas nesse livro eu me senti andando em uma montanha-russa. Eu fiz uma pequena colinha aqui de alguns pontos que eu não posso esquecer. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Pink, então, desde da sua infância, adolescência, homem adulto, trabalhos, estudos, relacionamento, a vida dele. Só que a vida do Pink, ela é acompanhada por flashbacks dele no presente, né, num quarto, doente, e aí ele vai tendo flashbacks da infância e vai nos levando até lá. E a gente vai vendo tudo que aconteceu. Da adolescência, quando ele conheceu o amor da vida dele, e por aí vai indo. E o que a gente tem, o ponto alto desse thriller psicológico? É uma família, uma mãe e uma tia, e um pai também, né? É um relacionamento tóxico, abusivo, no auge, no limite. Quando você pensa assim, que você não viu ainda o pior da humanidade, você lê esse livro e você fala, gente, pode ficar pior. É algo surreal, é algo assim indescritível. Teve horas que eu precisei parar a leitura, respirar. Eu sei que eu não tô tão acostumada, né, com thriller psicológico, com suspense, terror, mas eu gostei muito da escrita do Mário, então eu fiquei instigada em continuar. Eu queria saber o que tinha acontecido com o Pink nas várias fases que ele ia narrando. E tinha hora que eu já achava que eu estava alucinando junto com o Pink. Eu já não sabia quem era ele, quem era eu. Foi loucura, total. Os plots desse livro são vários ao longo da história. Alguns eu adivinhei. Mesmo não tendo tanto domínio do gênero, não que foi muito fácil, não, mas eu já estava tão imersa na leitura e eu adentrei tanto na mente do Pink que eu conseguia saber que, cara, agora só falta ele fazer isso. Gente, era só eu falar que acontecia. E a gente fica assim pensando como pode uma família tratar uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto assim. E como pode esse adulto, por essa questão de laços patriarcais e familiares e essa questão cultural, se manter nessa família mesmo vendo que nada vai para frente. É surreal, né? É uma discussão muito forte. Porque, cara, às vezes famílias também são tóxicas. E o mais triste desse livro é você concluir isso. O final é devastador, né? O final é assim... Ao mesmo tempo que é genial, é devastador. Quando a gente descobre ali... Tem um plot final que, nossa senhora, gente, Não é um livro fácil, tá? Ele não é um livro fácil, eu aviso aí para quem é sensível. Ele toca em vários temas pesados, tá? Pensa numa caricatura do sofrimento. Qual o grau de sofrimento que um ser humano é capaz de aguentar? E qual o grau de sofrimento que o ser humano não é capaz de aguentar? Eu lembrei da escrita um pouco do Vinícius Canabarro, do Cyphers, quando ele fala que distopia, você tem que ler, e quando a gente lê uma distopia do Vinícius, a gente lê e fala assim, cara, a gente não pode deixar isso acontecer, porque se isso acontecer, não tem mais volta.
E eu senti um pouco isso na história do Pink, sabe? Até qual é o grau de sofrimento que um ser humano aguenta. Então eu gostei muito da escrita do autor. Eu achei genial o que ele conseguiu fazer. Algumas partes eu fiquei confusa assim na leitura, mas foi porque vai e volta muitas vezes, né? Tinha hora que eu achava realmente que eu estava alucinando junto com o Pink, mas eu acho que isso foi um pouco proposital. Gostei de participar da leitura coletiva e foi assim uma leitura boa, intensa, mas boa. O próximo foi Criança Perfeita, do Maurício Niero. Aqui nesse livro, eu li pelo Clube do Livro Nacional e a gente tem aí, né, no Central Park, né, nesse cenário, lá fora, né, nos Estados Unidos, uma criança chamada Griselda que é sequestrada com seus 6 anos de idade. E a gente acompanha o livro narrado em 2 tempos, né, presente e passado. Ela com o sequestrador, com o mestre, passando por vários testes para se tornar a criança perfeita, e ela já devolvida à sociedade como criança perfeita. É de uma crueldade assim, muito grande pensar, né, que o cara ele quer transformar ela numa mini psicopata, né? Ele manipula a mente dessa criança de tal forma e faz testes com ela, né, que são assim surreais. Não vou falar muito porque vocês têm que ler o livro para que eu não dê nenhum spoiler aqui. A história, assim, é impactante porque é uma criança muito pequena e tem uns pensamentos muito maléficos, mas ao mesmo tempo um humor, assim, um humor ácido, sarcástico, sabe? E ela tem a gangue do pirulito, né? E ela enfrenta as injustiças que acontecem na escola com os amiguinhos dela que sofrem bullying. Tem hora que a gente não consegue nem sentir raiva da Griselda, né? Porque, né? E algumas situações na história me incomodaram um pouco. Não vou entrar muito em detalhe para não ser spoiler para ninguém, tá? Porque eu acho que, como é um thriller psicológico, vocês têm que ler, tirar as próprias conclusões. E é alguma coisa que eu posso soltar aqui e atrapalhar a experiência de alguém. Mas isso não me atrapalhou como um todo com a experiência do livro. Eu terminei de ler. Eu gostei muito da interação dela com o Avalon 1500, né? Então esse livro ele tem representação LGBTQIA+, ele representa muito assim as minorias, as pessoas que são marginalizadas. Ele faz uma discussão muito grande sobre famílias desestruturadas, sobre como a gente está tratando as nossas crianças. Qual a importância que a gente está dando para as nossas crianças. O quão a sério estamos levando a saúde mental das nossas crianças e tudo mais, né? Então a gente tem vários debates assim sociais mesmo no livro, eu achei isso bacana. Sim. Eu gostei da história e o final desse livro realmente me deixou muito instigada a continuar a trilogia. Porque termina de um jeito que você fica, não, e agora? Ah, não, agora eu quero saber. E eu espero, né, Maurício, por favor, não demore muito soltar o próximo, pra gente saber aí o que acontecerá com essa mini psicopata, né? Porque ela é gente sinistrinha, tá? E gostei da história, né? É isso, não tem muito mais o que falar. Tem resenha lá no meu perfil. Vamos pro próximo. Aí, como as leituras estavam um pouco intensas, né? Eu li O Sol Depois da Chuva, da Tori Lopes. Eu entrei na Maratona Bissexual, da Alice Oliveira. Eu coloquei, acho que uns 4 livros lá, mas eu só consegui ler esse, porque eu já estava com outras leituras, né? Mas foi uma grata surpresa, foi um refrigério. Esse livro é um conforto, sabe? Sabe aquelas leituras conforto? É essa história. Que a gente vai conhecer a Helena, que ela é muito viciada em trabalho. E os amigos dela, de um grupo maravilhoso, o grupo do WhatsApp deles é Torto a Direito. Adorei.
E aí eles ficam chamando ela para sair, para tirar ela do escritório, para que ela tenha uma vida, para que ela respire um ar puro. E aí ela sai, nesse dia que ela sai, cai uma chuva torrencial e ela tem que se abrigar numa marquise, né, de uma cafeteria. E aí onde tudo começa, gente. Ela encontra um gatinho que também tá lá na chuva, um filhotinho, ela salva esse gatinho. E aí a dona da cafeteria fica com pena dela ali na chuva, o gatinho, né? E a convida para entrar, e aí rola aí toda uma interação entre elas, uma conversa e tudo mais, um chocolate quente também. E a gente percebe já um interesse amoroso aí, né? Entre as duas. E aí a Felícia fica encantada, né? Será que ela vai voltar e tal? E a Helena é muito incentivada pelos amigos a voltar nessa cafeteria. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. Eu achei uma história muito bem amarradinha, muito bem construída. O romance é muito fofo, é muito bonito de acompanhar entre as duas, sabe? E o grupo de amizade, a corrente de apoio, sabe? Que a rede de apoio, né? Não corrente, a rede de apoio. Tanto que a Helena tem, quanto que a Felícia tem, é maravilhosa, sabe? Então, assim, parece que vira uma grande família a história. É muito bonito de ver a interação das duas, nada é muito forçado. A adoção do gatinho, do pet, foi uma cereja no bolo. Então, eu achei muito bacana, foi um romance para que eu pudesse respirar e voltar para a turbulência que estava o mês, né? E aí, deixa eu só pegar aqui o próximo, porque eu estou vendo uma cola aqui, né, gente? Porque setembro já foi anos-luz atrás, né? Próximo, Prelúdio de Sangue. Uma romantasia, tá? Acho que também vão ser 3 livros, se eu não me engano. É da Jade Zarictia Costa. Espero que eu tenha falado certo o seu nome, Jade. E aqui nós vamos acompanhar, né, a Kate, uma menina que tá aí tentando viver a vida depois de muitos acontecimentos aí tristes, traumáticos, né, na infância, adolescência. E ela tá seguindo com a vida dela, trabalhando, fazendo as coisas dela e tal. Até que um belo dia, a vida da Kate vira de cabeça para baixo. Uma tempestade torrencial. Ela literalmente sai da realidade dela e vai parar em outra. De que forma? Só vocês lendo o livro para descobrir. Porque, gente, eu acho que isso para mim é o mais sensacional da história. Acontece uma metalinguagem aqui surreal. Então, nessa história a gente tem toda a construção de mundo nesse primeiro volume, a construção dos personagens, né, esse círculo aí principal que é a Kate, quando ela encontra o Gabriel, mais pra frente os outros personagens que vão surgindo, inclusive o interesse amoroso. Então, assim, a gente vai tendo toda essa construção, né, como se ela fosse parar numa realidade ali, sabe? Cara, muito diferente da dela, mas é muito. Eu não posso falar muito, gente, porque esse livro, quanto menos você souber dele, melhor. Se você for ler e não ler nem a sinopse, melhor. Porque, sabe, ele é um sabor. A Kate é uma protagonista forte, decidida, determinada, sabe? Ela enfrenta o perigo ali mesmo, ela se adapta às situações e é muito bacana. Então a gente vai ter aqui a questão da magia, a questão de aprender, né? A magia através de livros e tudo mais, manipulação da natureza. Então é muito interessante. E a história também, ela tem uma carga... Eita! A história tem uma carga dramática, né? Interessante. A nossa protagonista vai sofrer. O Gabriel sofre também. Meu pai eterno, gente. Olha, esse mês eu dei uma sorte para pegar protagonista que sofre. Foi tenso. Então, foi uma leitura muito boa, muito prazerosa. O final eu fiquei assim, revoltadíssima.
uma situação que acontece, mas tudo bem, fazer o quê, né? A vida não é um morango. E eu espero muito os próximos volumes, ansiosa, né? Por essa construção de mundo, por tudo que eu li ali. Eu não posso dividir muito mais com vocês, porque quase tudo que eu falar aqui pode ser não um spoiler propriamente dito, mas pode ser algo que eu gostaria de descobrir lendo. Então eu fico achando que todo mundo é igual a mim. Gente, só vai, porque essa leitura é maravilhosa. E aproveitando para falar para vocês que o Clube Estante Dark tá fazendo leitura coletiva dela esse mês. Então entra lá, participa, as meninas estão no Instagram, vou colocar lá o link do grupo, tudo bonitinho, vou divulgar lá no meu perfil. Vale a pena participar. A Jade é um amor, gente, um amor de pessoa. Uma autora muito, muito bacana, muito acessível, sabe? Então, vale muito a pena conhecer. Próximo, não é um livro totalmente completo, tá? Esse livro, ele ainda está sendo escrito e é a minha parceria, né, com a editora Veridian House. No caso desse livro, a gente recebeu a primeira parte para ter aí as nossas primeiras impressões e a gente vai receber a continuação da história ainda. Achei isso muito bacana, né? Que a gente lê em primeira mão a história. Mas eu vou falar aqui só um pouquinho para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, que é Revés, o presságio dos corvos. Revés, o presságio dos corvos, da Danielle Wank. Acho que é assim. Editora Veridian House. Esse aqui é uma fantasia urbana. Então também a gente vai ter toda uma construção de munda, meu Deus, gente, não sei falar. A gente vai ter toda uma construção de mundo e um protagonista que sofre, mas sofre, né? Eu vou ler aqui, ó, a sinopse. Acusações de bruxaria, uma biblioteca cheia de humilhações e um par de asas que muda tudo. Jin-Hoon só queria desaparecer aos 18 anos, mas acabou descobrindo que fugir do mundo real pode ser o primeiro passo para entrar em algo muito mais perigoso e talvez muito mais verdadeiro. Se você curte fantasia urbana com uma boa dose de mistério e personagens que escondem mais do que mostram, esse é o seu próximo livro. Opa! Não posso ir um pouquinho, né? Porque a sinopse já entregou alguma coisa. Aqui a gente tem o Jin-Hoon, que a cidade toda acha que ele é amaldiçoado. A escola. Cara, pensa na pessoa que sofre bullying só por existir. É o Jin-Hoon. E são umas cenas de bullying forte, já aviso. E ele tem um amigo, né? Graças a Deus, né? Alguém gosta do Jin-Hoon, que é o Samuel. Pra mim foi um bálsamo curativo, né? Que ainda ajuda ele, defende ele em algumas situações ali. Gostei muito da interação dos dois. Gostei da construção, assim, aparentemente a gente não tem muito uma construção da fantasia nesse primeiro pedaço. A gente vai tendo pitadas ali de que algo tá estranho, tanto que a gente tem esse machucado nas costas de um Jin-Hoon, machucado preto, que ninguém sabe o que é, ele acha que tá morrendo, que tá infeccionando de dentro para fora, porque ele deve ser amaldiçoado mesmo. E a gente tem corvos que acompanham Jin-Hoon pela cidade. É pra ajudar, né, gente? E a família que o acolheu, os tios dele, me lembraram os tios de um outro personagem aí também de fantasia, né? Ai, ai. Eu não sei nem pra que acolhe pra tratar daquele jeito, né? Mas acolheram. Então, a gente vai ter toda essa... A gente vai descobrir todos os segredos, os mistérios, tudo que tá por trás. Tanto do que acontece com Jin-Hoon e, ao mesmo tempo, com algumas outras pessoas na cidade que somem, aparecem e que, sabe, tem ali... Você vê que escondem alguma coisa, sabe?
a gente vai tendo pitadas disso. Mas pro final dessa parte, que tem 200 e pouquinhas páginas, é que a gente já vai entrando nesse mundo fantasioso e aí a gente vai descobrindo seres alados, seres que nadam, lobisomens, e aí o negócio fica frenético, entendeu? Porque eles têm que fugir de criaturas que querem matar eles, e olha... E o Ji-hoon tá no meio disso tudo sem saber por que ele tá ali, até que ele descobre, né? Porque o livro termina de uma forma que você fica assim, cadê a continuação? Eu preciso da continuação? A escrita da autora é muito fluida, é muito boa de ler. Eu gostei bastante dessa primeira parte da história. Então fica aqui minhas primeiras impressões, né, para vocês desse livro, que eu acredito que a gente deva concluir ele agora, que a gente já tá em novembro, tá? Abafa. E vamos ver o que eu vou achar do todo. Essas foram as minhas leituras de setembro. Se você gostou do conteúdo, gostou de tudo que eu li, deixa um like nesse vídeo, curte, compartilha para esse canal crescer cada vez mais. E em breve eu volto com as leituras de outubro. Prometo não demorar mais 2 meses. Quer dizer, a vontade é muita, né? Mas vai depender aqui do corpinho. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.